Olá, aqui é Cida, pesquisadora. Esse é meu avatar. A ideia dessa apresentação é compreender um pouco melhor a teoria do ator-rede, de uma forma simples e criativa. A ideia é assimilar, às vezes, conceitos mais difíceis por um meio mais simples. Assim, convido vocês a viajar comigo na imaginação, indo a Paris na década de 70 para 80, para tomar um café, comer um croissant e observarmos o que está acontecendo. De cima do Arco do Triunfo, podemos observar a Avenida Champs-Élysées com as suas árvores e carros passando. Só que observando bem, nós vemos que tem fumaça saindo dos carros e o céu está bastante poluído. Também é um ruído enorme, uma certa poluição sonora. Nesta época, o povo de Paris queria bem-estar, bem viver. Eles já tinham bem-estar, mas achavam que essa poluição estava muito forte e que precisavam mudar. Eles já andavam de bicicleta e queriam algo melhor. E começaram a fazer protestos pedindo carro elétrico ao invés do automóvel combustível. O protesto foi aumentando, os ecologistas apoiando, o governo já estava com vontade de fazer esse acolhimento. Seria uma forma também de todas as pessoas poderem ter carro igualmente e andarem por Paris sem poluir. A indústria Vel, que era a indústria elétrica, Paris, construiu o carro elétrico. Ele tinha alguns pequenos problemas. O carro andaria a 30 km por hora, mas teria pouco gasto e nenhuma poluição. Assim, o governo viu que poderia usar isso também no transporte público. Por outro lado, os engenheiros da Renault, a combustível, ficaram enlouquecidos com essa sugestão, essa ideia, porque como que eles iriam sobreviver vendendo seus carros se tivesse o carro elétrico? E eles não entendiam nada do carro elétrico, eles não sabiam qual era a diferença. Então eles contrataram engenheiros elétricos e durante um tempo ficaram passando conhecimento para eles, para poder entender melhor e achar uma saída. O pior é que naquela época também houve uma crise do petróleo. Na crise do petróleo, o que aconteceu? O carro da Renault ficou mais caro ainda. Então estava a tempestade perfeita para o carro elétrico surgir. No entanto, os engenheiros fizeram uma pergunta, como se fosse uma aposta entre engenheiros. Qual seria o melhor carro feito, o melhor projeto para engenharia? Aí todos responderam, menos da Vel. Seria o carro que desse lucro pelo capitalismo. Então, o lucro aparecia também no status, com as pessoas andando com aqueles carros luxuosos, e todos poderiam ter carros se quisessem, e todos os carros seriam elétricos, todos andariam ao mesmo time de velocidade, e os engenheiros da Shell estavam bem contentes que o povo parisiense ia ter essa beleza de cidade, melhor ainda. Eles não estavam preocupados com o capitalismo, eles estavam preocupados com a questão social, resultado atmosférico. Uma vez que os engenheiros da Renault vieram todas as informações, eles começaram a espalhar informações contra o carro elétrico. Assim, esse carro não tem potência, esse carro teria que abastecer postos elétricos e não existe ainda, não poderia fazer viagem, ia devagar e não daria o status que as pessoas estavam acostumadas a ter com a compra dos carros. E além de viralizar isso, informou ao governo que em 3 anos, mais ou menos, o povo pararia de ficar pedindo essa mudança. Então, sobraria carro elétrico e voltariam a usar os carros automóveis que diferenciam as pessoas por status. E assim foi engavetado o projeto do carro elétrico da Vel. Nesse período de 2020, nós tivemos uma pandemia. Nós estamos ainda nessa pandemia. E a pandemia fez o quê? Fez os carros ficarem guardados na garagem. O que aconteceu foi que em menos de 2 meses, o ar de Paris ficou completamente despoluído, os passarinhos voltaram e outros animaizinhos a passearem pelos parques. Nos tempos atuais, seguem as notícias. Paris quer só carros elétricos em circulação até 2030,
Medida acelera planos para livrar a capital francesa de veículos a gasolina ou diesel. A prefeitura disse em um comunicado que a França já estabeleceu o prazo de 2040 como meta para acabar com carros dependentes de combustíveis fósseis e que isso exige uma redução gradual mais rápida em cidades grandes. Em 2020, carros elétricos podem receber mega incentivo na Europa pós-pandemia. Deixando de lado os carros a diesel e a gasolina, o plano pretende aproveitar a oportunidade para aumentar a popularidade dos carros elétricos na União Europeia, ampliando o número de incentivos para quem quiser adquirir esse tipo de veículo. Na prática, seria uma medida econômica que visa também o meio ambiente. Essa pandemia e esse vírus da Covid-19 é um ator estranho também. Mas ele faz parte, um actante que a gente chama, porque ator é humano, actante não humano, ele faz parte dessa rede e fez movimentar essa rede, porque agora as pessoas viram que realmente o que poluía o céu de Paris eram os carros, as buzinas dos carros, o motor dos carros barulhentos e aquela fumaça que saía dos carros. E eles não querem isso. Eles querem ter boa vida, eles viram que sem a poluição a vida fica melhor. E as reportagens que nós encontramos agora em 2020 notam que o carro elétrico está novamente na disputa. Não sabemos se vai acontecer ou não, isso depende do movimento das redes. Para uma coisa ficar estável, precisa combinar com as redes que a sustentam. Então, a rede bem sustentada parece que está tudo certo. Mas se alguém de outra rede se mover, acaba movendo a rede onde você está. E vice-versa. Assim eu pergunto, como é a sua rede? Como ela iniciou? Quais outras redes sustentaram e sustentam a sua rede? Ou seja, e você sustenta a rede de quem? Vamos pensar nisso? Essa foi uma apresentação diferenciada. Agora, se vocês quiserem aprofundar, basta ler o artigo que está referenciado aqui.